Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de que horário você esteja assistindo esse bate-papo. Esse é o EducaCast, o programa de entrevistas do Educa Recife, diretamente aqui da Expo Educação 2024. Nesse papo, a gente vai falar sobre práticas pedagógicas inovadoras, diretamente com professores da nossa rede municipal de ensino do Recife. Eu tenho ao meu lado Mirelle Reis, que é chefe de divisão de inovações pedagógicas da Secretaria de Educação, Cristiane Moraes, professora da rede, Ellen Lucena, professora da rede também, e Nailane Oliveira, professora da rede também. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, neste episódio a gente vai falar mais especificamente sobre o edital de práticas pedagógicas inovadoras que o Recife lançou neste ano e que aqui na Expo Educação a gente está fazendo a premiação e a socialização das melhores práticas. Para isso, eu quero conversar um pouquinho com Mirelle Reis, chefe desse setor que tocou esse projeto, e contar como é que surgiu a ideia desse edital. Por que fazer um edital de reconhecimento de práticas pedagógicas inovadoras? Mirelle. Bom dia a todos. De fato, é uma política de reconhecimento a partir da apropriação das formações que a gente vem realizando, e a gente queria dar visibilidade a partir do compartilhamento dessas práticas pedagógicas que já acontecem na nossa rede, e nada mais indicado do que ter um edital para coletar e mapear todas essas práticas de acordo com os objetivos de aprendizagem da nossa política de ensino do Recife. E aí surgiu a ideia do edital para a gente fazer a curadoria, né, de todas essas práticas, e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque não esperávamos que seriam tantas inscrições. E isso nos deixou muito felizes, porque foram práticas incríveis. E aí depois a gente pode falar um pouco mais detalhadamente como é que a gente vai divulgar essas práticas pedagógicas inovadoras. Queria ouvir um pouco das professoras. Como foi para vocês participar de um edital de reconhecimento de práticas pedagógicas? Se vocês já tinham participado de algum projeto nesse sentido, se vocês se sentiram desafiadas? Então, fui convocada, né, pela minha coordenadora apresentando o edital. Eu não esperava, foi a primeira vez, eu sou nova na rede, é o meu primeiro ano aqui. Então, quando veio o convite, eu fiz, para os professores, procura-se um professor procura-se um professor inovador. E você é essa pessoa, Ellen, venha, você pratica muita coisa aqui, apresenta alguma coisa para a gente. E eu tinha acabado de encerrar um projeto, e com o apoio da gestão, imprimimos edital e fomos escrever o projeto. Eu fiquei surpresa, porque geralmente a gente tem coisas voltadas para o aluno, né? Para o aluno. E quando veio essa para o professor, achei extremamente importante pelo reconhecimento, já que somos uma classe que lutamos tanto por melhorias, por valorização e reconhecimento do nosso trabalho. Eu já parabenizo aí a rede por essa iniciativa. Muito bom. E você, professora Nailane? Comigo também, assim, eu sou nova na rede, e aí, logo quando eu vi a chamada procura ser um professor inovador. Então, você fica logo assim radiante com a proposta, mas você fica na dúvida em relação à sua capacidade, em relação ao seu trabalho. E ver com os colegas, né, ver com os diretores, em relação ao trabalho, né, a motivação da própria gestão que te incentiva, que vê seu trabalho incentiva para que você se inscreva e que você participe junto com seus alunos. Então, assim, isso foi algo que me motivou muito. E, como a colega falou, você ter um reconhecimento do seu trabalho, isso é tão importante e isso dá valor ao que a gente faz. Então, eu me senti reconhecida e me senti importante no que eu faço. Que bom, muito bonitas suas palavras. E você, professora Cristiane, como foi esse desafio? Eu tenho 20 anos de rede já, mas nunca pensei em fazer nada voltado assim para um trabalho, apresentar alguma coisa. Sempre para os alunos. E aí, quando surgiu, foi a gestão da UTEC, vamos fazer, eu disse, não vou, muita coisa, não, vamos tentar. Eu já estava desenvolvendo o trabalho na UTEC com os meninos, e aí surgiu, né? Então, a gente sentou para organizar, e foi assim, incrível, porque a primeira vez
E eu disse, poxa, foi legal, gostei, mas não esperava o resultado, né? Porque a gente vê assim a rede, a gente conhece, como eu frequento as escolas, eu conheço muitos trabalhos, e aí assim, não pensei que o meu estaria entre os finalistas, entre os 50, porque assim, a gente faz sabendo que foi um trabalho bem feito com os nossos alunos. Mas assim, quando é para fora, a gente não imagina e eu não esperava estar entre os finalistas. E, assim, estou ainda sem acreditar, né? A gente conversando antes, será que é isso mesmo? Os 9, né? Mas enfim, adorei e estou pensando aí em outros. Muito bacana, que bom. Acho que a gente tem um grupo aqui bem diverso, né? Renovação com experiência, então professoras novas na rede, uma professora mais antiga. E eu acho que isso mostra que esse edital, e não apenas esse edital, mas diversas iniciativas que a gente tem na Secretaria de Educação, são para todos os professores. Muitos professores, às vezes, estão há muito tempo em sala de aula e muitas vezes não se veem nesse lugar. Acham que não é para eles, falam assim, mas eu não mexo também com tecnologia, tenho dificuldades e tudo mais, todo mundo pode aprender, e aí, quiçá, fazer um trabalho inovador como esse, não só para ganhar um edital, né, mas sim para incentivar o uso dessas práticas, e fazer com que os estudantes tenham experiências inovadoras, experiências diferenciadas. Mirelle, conta um pouco para a gente como que foi feita a definição das categorias desse edital. A gente vem passando por uma reestruturação no nosso currículo e aí a gente está bem alinhada com a BNCC da computação, que trabalha 3 eixos importantes, que é o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E aí, como todo o nosso trabalho, tanto na formação de competências digitais, dos trabalhos que vão sendo desenvolvidos nas UTECs e que está sendo norteado nessa direção voltada para a BNCC da computação, então a gente tentou integrar e dar cada vez mais subsídios para esses professores, então o edital não poderia ser diferente, ele também teria que contemplar essas 3 categorias importantíssimas para o nosso trabalho. E aí a gente fez assim algumas definições gerais para que não restringisse tanto o campo de inscrição desses projetos, e foi assim que a gente definiu manter as 3 categorias alinhada com todo o processo de formação que a gente já vem fazendo na rede, em competências digitais, a partir dessas 3 grandes categorias. Que são? Pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Bacana. Vamos escutar então agora das professoras. Quero saber por que vocês se identificaram com os eixos que vocês se inscreveram. Então, a professora Nailane se inscreveu no eixo de pensamento computacional, não foi? Isso. Pensamento computacional, porque eu já trabalho com robótica educacional há muitos anos. E sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acredito que as tecnologias, elas funcionam como um processo. Ela não é só um produto. A robótica não é um produto, ela é um processo. Um processo onde o aluno ele vai desenvolver muito além do que ele se acha capaz. E ele vai conhecer muito mais em relação ao mundo que ele vive. Então, quando você trabalha o pensamento computacional, você está trabalhando matemática, você está trabalhando raciocínio lógico, você trabalha criatividade, você desperta no aluno a questão da autonomia, do protagonismo. Então, isso fortalece o aluno. Então, eu trouxe no meu trabalho a robótica educacional, e aí eu voltei muito para o Lego, trabalho com Lego. Nós temos kits maravilhosos nas nossas UTECs. As nossas UTECs são ricas em tecnologia, em investimento. E aí eu aproveitei e trouxe um pouquinho desse trabalho. Nós construímos protótipos de carrinhos, e esses carrinhos eles funcionaram através de programação. Então, o pensamento computacional, acredito que o pensamento computacional é um pilar. Hoje em dia, acho que todo professor em sala, com o seu trabalho, mesmo que não seja voltado só para a robótica, mas ele deve desenvolver em suas atividades o pensamento computacional no aluno. Muito bacana, a gente tem falado muito sobre robótica aqui, mesmo nos outros bate-papos aqui do EducaCast que a gente teve. E uma fala que me impactou bastante, eu acho que resume bem, é o como a robótica ela é ampla, que a gente consegue utilizar ela de diversas formas para ensinar sobre diversas temáticas. Me parece que também foi um pouco o caso do projeto que você desenvolveu, não foi, professora? Isso, e pensar a robótica, antigamente se falava muito na robótica no ensino médio, e hoje em dia você vê que o aluno, desde o ensino fundamental e até mesmo do ensino infantil, ele pode ser estimulado
a pensar de uma forma lúdica, a construir, a desenvolver. Então a robótica ela vem com esse pilar, ela vem com esse incentivo. Então quando você desenvolve a robótica educacional, você está dando vez e voz àquele aluno. E ele começa a entender que não é só a construção que ele está fazendo, é todo o processo. Até ele entender o contexto, o problema que está sendo apresentado, até ele pensar na resolução, no trabalho em equipe. Então, assim, a robótica hoje em dia ela é muito bem falada, né? ela é bem usada na nossa rede, e eu acho que é um ponto que vai levar assim, os nossos alunos a entenderem muito mais em relação ao seu conhecimento de mundo. Muito bacana. E aí quero ouvir agora a professora Ellen para contar como foi a escolha do eixo que você escolheu para se inscrever. Então, o meu se inseriu no eixo Cultura Digital. A intenção foi conversar, dialogar a partir da tecnologia, não como só ferramenta, mas também como fim. E por meio dela, a gente conseguiu se apropriar da própria cultura. Então, a gente traz o patrimônio cultural da cidade do Recife e conversando com as tecnologias. A partir da tecnologia, a gente pôde interagir e eles puderam ter acesso ao passado e projetar coisas para o presente e para o futuro. Então, inserir a tecnologia na cultura e identificar que ela vem para facilitar o dia a dia foi a pegada que vimos no trabalho para poder inseri-lo nessa categoria. Então, trabalhar a nossa cultura, o nosso patrimônio cultural e utilizar o que nós temos de recursos tecnológicos para facilitar isso e facilitar a aprendizagem e trazer significado para as crianças e protagonismo, principalmente. Perfeito. Então, falamos de pensamento computacional, de cultura digital e, por fim, mundo digital. Professora Cristiane, conta pra gente como foi a escolha desse eixo para o seu projeto. A gente, dentro do Clube de Cinema, tinha uma programação e dentro dela a gente começou a trabalhar a questão da... Não só... eles não usam só computadores, né? A gente usou pesquisa, a gente usou ferramentas digitais, como a caneta 3D, mas também levando para eles pensarem no dia a dia, pensar no outro, né? Por exemplo, o tema era inclusão, então a gente escolheu esse tema de acordo com o tema da rede, né? Que envolvia inclusão. E dentro disso, quando a gente trabalhava em relação ao cinema, era tudo voltado para isso. Então a gente trabalhou em ferramentas digitais, fez pesquisas e a Cultura Maker também, né? Eles produzindo material. Como que foi na prática? Eu sei que houve uso de stop motion, das canetas 3D, mas que vocês também tiveram uma parte teórica, não foi? De introdução ao cinema. Introdução ao cinema, eles aprendem um pouco sobre brinquedos ópticos, produção do storyboard, storyline, roteiros, mas tudo isso dentro do tema inclusão. E depois dessa produção, eles tinham que escolher quais materiais usarem. Então, usou o material que tinha no TEC, então Lego e caneta 3D, para produzir, por exemplo, as cadeiras de rodas, os óculos para os cegos e além da pesquisa que eles fizeram em relação a qual seria como a sala deveria ser organizada para receber um cadeirante, por exemplo. E aí pesquisaram como seria, eles produziriam a cadeira, a questão dos cegos, né? Que tem a categoria, o nível, o grau de cegueira, né? Então, a bengala tem cores diferentes, então isso eles aprenderam. E eu aprendi também, que eu não sabia. E aí teve essa pesquisa e tudo. Parabéns, parece ter sido um trabalho muito rico e que explorou diversas vertentes, né? Isso. E eles, assim, ficaram encantados. E teve também um momento em que eles produziram um vídeo entrevistando eles mesmos, como foi o trabalho, e finalizou com a produção da animação, de uma cena que eles tinham feito o roteiro e o storyboard daquela situação. Muito bacana, muito bacana. O trabalho foi inscrito também no Ensine? Foi.
eles ficaram em voto popular. Estão no voto popular. Isso. Já já a gente vai saber o resultado na categoria Anima Arte, não foi? Foi. Já já a gente vai saber o resultado aí do prêmio Pipoca e do prêmio de cada categoria também, não é mesmo, Mirelle? Sim. A votação encerra às 12 horas, é isso? Isso mesmo, já já. Já, já. Saberemos em breve. Quando você estiver assistindo esse programa, a gente já vai saber o resultado. Mas, por enquanto, nem a gente aqui sabe. Surpresa. Mas, Mirelle, isso é muito bacana que um projeto que foi executado por uma professora numa escola, ele pôde concorrer em 2 editais paralelos, né? Então, nesse edital de práticas pedagógicas inovadoras e no Ensine concomitantemente. Isso aconteceu em outras práticas também? Sim, a Expo Educação é um grande evento que reúne diferentes ações da nossa rede, né? Então a gente tem aqui acontecendo o Festival de Invenção e Criatividade, que são projetos que os estudantes desenvolvem nos clubes de programação e robótica, que tanto puderam ser inscritos no próprio FIC, como na FECOM, que é a Feira de Conhecimento da Rede Municipal de Ensino do Recife, e teve casos também de projetos como esse, que foi selecionado entre as 50 práticas pedagógicas inovadoras, que também pode ter sido inscrito no Ensine, no Encontro Municipal de Cinema e Educação. Então, assim, o objetivo maior é que essas práticas sejam divulgadas e compartilhadas. E esse grande evento aqui na Expo Educação, a gente tem a oportunidade de dar visibilidade nesses diferentes espaços. Então, está tudo sendo trocado entre professores, os protagonistas são os estudantes e também os professores. Então, teve vários projetos que aconteceu isso também, de poder ter sido inscrito tanto no Ensine, quanto no edital, tanto no FIC como na FECOM, e está todo mundo conhecendo as práticas uns dos outros, através dos professores e dos estudantes. Eu vejo esse movimento, Mirelle, como uma oportunidade, né? Então, a gente tem uma diversidade aí de feiras, de premiações, de atividades acontecendo, e por mais que um projeto possa se enquadrar em mais de uma dessas feiras, em uma dessas atividades, isso é bom, porque está estimulando com que uma quantidade maior de estudantes e de professores participem, e, simultaneamente, mostra a convergência que a nossa rede municipal de ensino tem a respeito dessas temáticas. Então, quais são as temáticas que a gente quer estimular nos estudantes? Inclusão, ciência, inovação, criatividade sem fronteiras, né? Que é o lema desse festival aqui do Expo Educação 2024. Mas agora eu quero ouvir um pouquinho de Nailane, na prática, como que foi a prática, como é que foi a prática que você executou com seus estudantes? É o melhor de tudo, né? Quando a gente desenvolve um projeto e você vê que ele é bem aceito pelos seus alunos, é o que te motiva a estar ali. Os meus alunos também estão na FIC e eles tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho deles, né? Mais um dos trabalhos. A gente trouxe um PET, então assim, foi no momento que a gente fez o nosso trabalho foi em relação ao trânsito, e aí eu percebi deles assim, uma motivação. O primeiro desafio que eu dei a eles não foi montar o robô, não foi montar o protótipo, foi trabalhar com o maker, o faça você mesmo, então colocar o mão na massa. Então o primeiro ponto que eu dei ali foi a construção de uma maquete, e nessa maquete eu já senti o envolvimento dos alunos. Eu costumo dizer também que quando você apresenta o que você vai fazer aos alunos e você percebe o encantamento, aí é que você vê que você está no ponto certo. Aí você vê que você pode ir adiante. E no momento que eu apresentei o protótipo do carrinho e eu percebi o encantamento dos alunos, ali eu soube que eu podia seguir adiante e que eles iam receber de uma forma com que eles iam se envolver, participar, desenvolver. Então eu me senti muito realizada no desenvolvimento desse trabalho. Como que foi feita a modelagem desse carrinho, professora? A gente fez primeiro a maquete, que foi o mão na massa, onde cada um foi trabalhando também a questão da sustentabilidade, porque robótica ele está aliado à sustentabilidade, ao pensamento consciente. Então trabalhamos com materiais reutilizáveis na construção dessa maquete. Logo após nós fizemos a construção dos carrinhos. Para os carrinhos nós utilizamos os produtos da Lego, o EV3 da Lego, que é um kit que ele está disponível na nossa rede, que todo professor pode utilizar até em sala de aula, não precisa ser somente em uma UTEC. Então nós utilizamos esse kit, o Lego EV3, onde eles desenvolveram esse protótipo de carrinho.
o protótipo ele tem uma construção base, é um robô base. O que é um robô base? É um robô que através dele você pode construir inúmeras coisas, você pode desenvolver ele e aperfeiçoar. Nós fizemos a construção e a programação. É muito bom lembrar assim que os alunos, quando eles vão programar, eles entendem realmente o que é um robô, o que é a robótica. E o primeiro ponto a se entender é que nós humanos, nós temos sentidos, nós temos 5 sentidos. Os robôs, eles não têm esse sentido, eles possuem sensores. Então eles vão programar, vão pensar nesses robôs para desenvolver o funcionamento deles e criar uma percepção para esse robô. E foi isso que a gente fez. A ideia principal foi fazer com que o robô ele fosse um carrinho que ele respeitasse as normas de trânsito. Então ele ia respeitar a velocidade da via e toda vez que ele visualizasse uma faixa de pedestre, ele parasse e aguardasse a passagem desse pedestre. E isso o nosso robô fez. Nosso robô foi programado com sensor de cor, então ele respeitava a cor vermelha, ele respeitava também a cor branca da faixa, ele aguardava e depois ele transitava na via, fazendo todo um percurso. Todo esse processo de programação foi feito pelos alunos, onde cada equipe desenvolveu uma programação, entendendo também que não existe uma única lógica. Existem várias lógicas matemáticas, várias lógicas de programação, e que cada um pode construir a sua lógica. Logo depois também nós utilizamos a impressora 4D, a impressora 3D, desculpa, e a modelagem. Nós utilizamos a plataforma Tinkercad, onde eles desenvolveram uma modelagem 3D, e foi bem legal, assim, significativo, porque depois eles pediram muito para levar esses personagens para casa, porque é o primeiro objeto que você dá forma, que você dá um resultado. Então nós utilizamos esses objetos na nossa maquete como se fossem pedestres. Então esse trabalho assim, ele foi rico porque ele envolveu N tecnologias, né? O Lego, plataformas como o Tinkercad, EV3 Classroom, e assim a gente conseguiu fazer um trânsito seguro, que era a ideia desde o início. Muito bacana, professora. Eu vejo que tem aí alguns elementos. Então, tem o elemento de se ensinar sobre as regras de trânsito, tem o elemento da lógica, né, do próprio pensamento computacional, e tem também da sustentabilidade, porque vocês fizeram esses carrinhos com materiais reciclados, não foi? Não o carrinho ele o carrinho foi feito não. com o Lego. Com a Lego mesmo, mas a maquete sim. A maquete toda utilizando materiais reutilizáveis. Muito bacana. Então, a importância de estar sempre juntando diversos elementos na aprendizagem dos estudantes. Isso aconteceu muito, Mirelle, nos projetos que vocês puderam analisar? Sim, lembrando que eu fiquei um pouco de fora dessa comissão avaliativa. A gente teve todo um critério para manter o sigilo, mas a gente teve uma comissão específica para avaliar e aí eu tive acesso aos resultados, né? E aí pude chegar mais perto dessas 50 práticas. E sim, de fato, há muito projeto envolvendo robótica sustentável, a questão dos resíduos serem reutilizados. E aí a gente teve até a ideia de fazer a curadoria de projetos assim para indicar para outros eventos fora, porque tem congressos que abraçam essa temática e a gente quer indicar esses projetos para outros congressos e serem inscritos em outros espaços. Mas é isso, eu fiquei um pouquinho fora da parte de avaliação. Sim, até para poder ter também uma certa imparcialidade, né, durante esse processo. A gente contou com a equipe de especialistas que estão isentos, não conhecem os professores, não tem essa relação afetiva, esse conhecimento que a gente já tem do dia a dia. Então, foi uma coisa mais distanciada para manter a imparcialidade do início ao fim. Bacana. E você falou de 50 práticas, mas foram mais de 150 que a gente teve inscritas, não foi? Isso, para ser mais precisa, foram 144 inscrições que a gente vai divulgar hoje à tarde, o mapa de todas essas inscrições por RPA. Tem um quantitativo claro de inscrições nessas diferentes RPAs. E aí a gente colocou no nosso edital, enquanto regulamento, que a gente iria lançar o e-book com essas 50 práticas pedagógicas inovadoras. Mas aí, os que não estão entre os 50, não fiquem tristes, a gente quer incentivar e encorajá-los a continuar participando, porque essa vai ser uma política de reconhecimento permanente. A gente viu o sucesso e a importância de dar visibilidade a esses professores e cada ano a gente vai ampliar o número de práticas. Como esse foi o primeiro, então a gente quis sentir um pouco como é que seria, então a gente não foi tão ousado, né? Colocou um número ali
50, vamos ver se a gente consegue atingir, e conseguiu quase o triplo desse número. Então, a gente vai, nesse primeiro edital, contemplar no e-book as 50 práticas pedagógicas inovadoras, mas todo ano a gente quer ampliar o número dessas práticas para poder divulgar e tornar essas práticas acessíveis a todos os professores. Eu já li o material, então eu já vi a riqueza do conteúdo dos projetos que foram selecionados, então parabenizo em nome da Secretaria todos os professores que se inscreveram e que foram selecionados. Quero ouvir agora a professora Ellen, na prática, como foi a prática que você executou com seus estudantes. Então, primeiro, a gente já vinha trabalhando com as crianças, né? Vale salientar que esse trabalho foi desenvolvido com a turma do segundo ano D, então eles são dos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente tem alguns conteúdos da BNCC que precisam ser trabalhados, e a gente estava trabalhando no conceito de paisagem natural, modificada, e logo em seguida a gente vai trabalhar também o conceito de lugar. E, de acordo com Milton Santos, ele aborda o conceito de lugar pela experiência cultural e também a afetividade, né? A experiência que você tem nesse lugar. Então, o lugar ele tem que ter sentido e significado para ele se tornar um lugar, senão é apenas um local, um ponto geográfico. E aí, como trabalhar esse conceito de lugar com as crianças? E nada melhor do que trabalhar a cidade. Então, a minha cidade é meu lugar, inspirada na música de Reginaldo Rossi, o Rei do Brega. Esse projeto foi desenvolvido para apresentar às crianças a cidade, o que nós temos de patrimônio cultural. E fizemos uma viagem dentro de sala de aula, primeiramente, usando o recurso que temos também, né, a TV e as aulas expositivas dialogadas em sala de aula, onde a gente pôde apresentar às crianças as imagens. Depois fizemos pesquisas na internet, onde eles fizeram seleções de pontos estratégicos. No caso, a gente separou por alguns temas e eles ficaram incumbidos de selecionar imagens referente às comidas típicas, aos pontos turísticos, igrejas, e todas as outras coisas que fazem parte da nossa cidade, né? E agora a gente diz do nosso lugar. Então, depois que eles selecionaram essas imagens, eles fizeram releituras delas, com desenhos. E esses desenhos compuseram esse álbum que estou aqui em mãos. Quem está me ouvindo, eu posso descrever que a gente fez um álbum de figurinhas, no qual contém as imagens desenhadas pelas crianças. E, por fim, fizemos uma aula passeio, onde essas imagens desenhadas foram transformadas em figurinhas justamente pelas imagens que as crianças selecionaram nas aulas expositivas, né, que tivemos em sala de aula. Então, a cada ponto da cidade estratégico, nós podemos parar, relembrar o que trabalhamos em sala de aula, eles virem, eita tia, foi aqui, essa torre Malakoff eu desenhei. E lá eles receberem a figurinha correspondente e cada um pôde participar, construir junto, montando cada parte do álbum e assim compreender e chegar mais próximo do que nós idealizamos de entender esse conceito de lugar. Ainda assim, depois que vivenciamos tudo isso, eles produziram textos explicando por que a minha cidade é meu lugar. Já que a gente viu as comidas, já que a gente viu as manifestações culturais que temos na nossa cidade, os intelectuais, os escritores, os cantores, os músicos, por que a minha cidade é meu lugar? E aí essas crianças puderam construir o texto explicando o motivo de cada uma, por que a minha cidade é meu lugar. E essas produções textuais, esse álbum aqui, vou mostrar aqui para a câmera. Essas produções textuais foram feitas pelas crianças e também compõem o nosso álbum. Mas não para por aí, tá? Além de usar a tecnologia como uma ferramenta, né, para poder produzirmos esse nosso álbum, também pensamos na acessibilidade. Então as crianças puderam elaborar a sua própria audiodescrição e descrever tudo que produziram em cada tópico abordado. Então, pode ir passando aqui. Elas, além de fazer um reconhecimento de si, né, identificar como é a cor do seu cabelo, como é a cor dos seus olhos, se é alta, se é baixa, então elas faziam sua própria audiodescrição
e em seguida descreviam tudo que produziram em relação àquele tema que ela ficou incumbida de abordar. Então, por exemplo, nós trabalhamos um pouco da história, nós trabalhamos os símbolos da cidade do Recife, a bandeira, o hino, quem é o prefeito. Então, foi um momento riquíssimo, né? O projeto aconteceu durante 3 semanas e podemos considerar que as crianças tiveram uma vivência muito rica e que conseguiram compreender não só o sentido de lugar, né, que foi o objetivo principal, mas compreender que a nossa cidade ela é rica, compreender a importância da nossa cultura e como é importante nós conhecermos o lugar onde nós vivemos, né, e nossas riquezas. Então, foi um momento de muito crescimento, não só para mim enquanto professora, mas para as crianças, que ficou marcado, assim, eles conhecerem a cidade. A gente é de uma escola da periferia do Recife, né? Fica em Passarinho ali, limites de 3 cidades, então é bem na pontinha. Então a gente chegar no Marco Zero, eles saberem que a gente teve uma aula sobre aquilo na tela e de repente a gente está naquele lugar, a gente está num espaço de um museu. Então foi uma experiência única, enriquecedora e que com certeza vai marcou, né, a vida das crianças, marcou a minha também enquanto educadora, por ver esse sonho se concretizar, e o álbum se tornou um registro dessa experiência, né? Quando a gente abre aqui, a gente vê não só as figurinhas que eles selecionaram, a gente escuta a vozinha, se a gente apontar para o QR Code, você escuta a vozinha das crianças, tem as figurinhas coladas. Então, assim, foi um registro das aprendizagens e desse trabalho que foi tão prazeroso de fazer e estar aqui compartilhando com vocês essa experiência inovadora. Professora, parabéns pelo trabalho lindíssimo, muito bacana que vocês conseguiram colocar isso também em um material impresso, né? Como uma forma de, enfim, linkar, ficou um material assim, transmídia praticamente, porque foi feito digitalmente, tem o álbum de figurinhas, tem o caderno com todas as imagens, com todas as figurinhas, e o espaço para o QR Code, né, para saber mais. Então, ficou de fato um material que dialoga o offline e o online, que é uma coisa que a gente fala tanto aqui dentro da nossa rede, dessa importância. E eu acho muito bacana que eu, enquanto gestora do programa Educa Recife, não poderia deixar de falar sobre isso, que a gente tem uma série de conteúdo chamada Pelas Ruas que Andei, que é justamente sobre cada um dos RPAs, cada uma das regiões político-administrativas do Recife, para fazer com que os estudantes explorem os bairros, as principais atrações, as principais manifestações culturais e religiosas de cada bairro. Porque, exatamente como você pontuou, professora, muitas vezes esses estudantes estão em uma escola, vivem em uma região muito distante do centro da cidade, muito distante de alguns pontos considerados mais turísticos, e às vezes não conhecem a própria cidade deles. Então, esse trabalho que a gente faz no Pelas Ruas que Andei é uma forma de fazer com que os estudantes, por mais que eles não possam ir até lá presencialmente, fisicamente, possam conhecer esses espaços. Então, o trabalho que você fez, professora, com seus estudantes, ele converge muito com esse objetivo. Então, gostei muito de saber disso. Obrigada, que bom. Mirelle, você já falou um pouquinho, mas queria que você recapitulasse quais são os próximos passos, né? Então, a gente vai fazer hoje o lançamento, né, do e-book para todos os professores poderem conhecer as 9 práticas mais inovadoras de mundo digital, pensamento computacional, cultura digital, e depois disso? Então, hoje esses 9 professores premiados, eles vão ser chamados ao palco e vão receber uma placa personalizada, né, de agradecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido por eles. E a escola ou a UTEC, que eles estão lotados, também vai receber um selo inovador para potencializar cada vez mais esse incentivo que a escola dá e a UTEC dá. A gente ouviu aqui relatos de que foi a própria gestora ou a coordenadora que disse: você tem esse perfil, vamos lá, se inscreve. E é graças a essa coletividade, a esse trabalho conjunto da gestão, junto com seus professores, que as coisas acontecem na escola.
Eu tive o prazer de trabalhar na UTEC Largo Dom Luiz, conheço bem a gestora Cristine e ela é uma das grandes incentivadoras, então nada mais justo do que a escola ou a UTEC também receber esse destaque com o selo inovador. E aí hoje a gente lança de forma digital ainda essas 9 práticas no e-book, porque a ideia é que cada professor e cada escola receba impresso esse e-book, e aí a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para revisar os textos, por isso que a gente vai lançar ano que vem, em 2025, mas a gente tem ainda uma premiação surpresa, que vai ser anunciada na entrega e no chamamento desses 9 professores ao palco. Então a gente conta com a presença desses professores, vai ser por volta das 15 horas no auditório do Ensine, estejam lá, vai ser uma alegria grande estar com vocês e chamá-los até o palco para esse reconhecimento dessas práticas pedagógicas inovadoras que vocês escreveram no nosso edital. O pessoal de casa que está assistindo a gente já sabe o resultado, já sabe qual é o prêmio surpresa, mas a gente fala assim, estejam lá, porque tem um grupo de pessoas aqui que estão assistindo essa entrevista ao vivo com a gente, né? Então, por isso o convite de estejam lá para ver o que vai ser esse prêmio surpresa. Acho que para finalizar, eu gostaria de escutar das professoras como que vocês veem o papel das UTECs, de uma coordenadora pedagógica, para incentivar com que esses projetos aconteçam e o que vocês diriam para professores e professoras que têm essa dificuldade, que têm esse receio de se arriscar a fazer uma coisa diferente, o que vocês diriam para eles? Eu, como trabalho numa UTEC, né, no Largo Dom Luiz, eu sou suspeita para falar porque eu estou lá desde 2017 e, assim, sempre teve incentivo, tanto para trabalhar, a gente trabalhar com os alunos, com os professores, e quando eu chego nas escolas também, eu tento incentivar os professores a trabalhar e eu vejo que muitas escolas, assim, como elas mostraram, há incentivo da gestão e, assim, a gente precisa ter mais momentos como esse para que outros professores agora, a partir, né, desse momento, possam também participar mais, porque o professor tem hábito, faz na sala de aula, mas não tem o hábito de registrar, né? Tem muita gente que está fazendo coisa boa, só que não registra. E o incentivo das UTECs é incentivar esse professor a produzir o texto para poder enviar para qualquer edital participar. Perfeito, obrigada. E vocês, professoras? Então, a gestão, a coordenação, é uma equipe boa gestora que eu tenho nessa escola. Tive a sorte de ter uma equipe muito boa que incentiva, me acolheu muito bem. Eu cheguei nessa escola via Google, né? Não conhecia a escola, então elas me acolheram muito bem. Elas se propuseram a fazer, olha, eu preciso de figurinha adesiva. Onde a gente acha? Então elas fizeram de tudo para conseguir as coisas, me incentivaram desde o primeiro momento, assim. Esse trabalho não é um trabalho da professora Ellen, para a professora Ellen estar aqui, é um trabalho de muitas mãos, né? E a gestão, a coordenadora, inclusive eu quero mandar um beijo para Betânia, Gal, Irineia, vocês e toda a equipe da escola Marluce Santiago. Eu já agradeço. Esse trabalho é nosso, minha gente. Os meus alunos, os meus estudantes, os pais dos estudantes, esse trabalho é nosso. Então, é um trabalho de muitas mãos. E é importante que tenha um momento como esse para que outras gestoras, outras coordenadoras também vejam o seu papel. É fundamental. Porque no dia a dia, final de ano, a gente sabe que é uma correria, tem diário, tem tanta coisa para a gente fazer, tanta demanda. Então, se não tiver uma pessoa que venha, olha, tem esse edital, veio com o edital impresso já para mim, sabe? Então, isso é um incentivo, porque você receber um papel e receber uma mensagem no celular, daqui que você pare para ler, já tem passado. Então, foi uma atenção da minha equipe gestora, sou muito suspeita para falar, porque eu tenho uma admiração enorme por essa equipe que me acolheu, e esse trabalho não seria possível se não fossem elas. Então, assim, é fundamental, sou muito grata à coordenação, à gestora e às mães dos meus alunos e meus alunos também, porque compraram a ideia, mas graças a essa condução que nós temos, que é fundamental. Sem querer interromper, já por favor. Parece tão simples, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Veja, levou impresso, já encaminhado. Não só esse apoio da comunidade escolar,
o trio gestor ali, mas vocês também podem contar com o professor multiplicador, porque a gente teve muitos projetos em que o professor multiplicador inscreveu a sua própria prática, conduzida por ele, mas ele não deixou de dar o suporte ao professor da escola que ele acompanha e escreveu o projeto dele. Então, assim, de fato, são muitas mãos. Essa premiação é de todos que fazem parte dessa rede e a gente quer cada vez mais dar essa visibilidade ao trabalho coletivo de todos. E aí não esqueçam que vocês também podem contar com os professores multiplicadores da UTEC que acompanham a sua unidade de ensino. Eu estou muito feliz pelo seu relato e saber que essa gestão aqui está apoiando em tudo. Sim. Perfeito, mostra o poder da comunidade, né? Não é apenas um professor, não é apenas uma professora, é também a coordenação pedagógica, a direção da escola, multiplicadores das UTECs, gestores das UTECs, enfim, a própria equipe técnica da secretaria que também dá muito apoio a vocês professores nessas atividades e, como você falou, também muito importante o apoio dos pais dos estudantes. E das outras colegas professoras, que eu não posso deixar de mencionar. Porque, por exemplo, uma aula passeio dessa, se eu não tiver professoras parceiras que estejam, não tem como eu sair com 25 meninos na rua do Recife. Então, se a gente não trabalhar em equipe, principalmente com as outras professoras, que também estão no dia a dia, sabe também como fica difícil. Ninguém faz. A gente até pode fazer uma coisa sozinho, mas não sai tão bem como quando a gente tem uma equipe engajada, uma equipe comprometida, né? E isso eu tive muita sorte de ter. Então, isso é nosso, minha gente, isso é nosso. Muito bom. E você, professora Nailane, o que você diria para outros professores? Eu só vou acrescentar uma coisa também que me chamou muita atenção. Eu cheguei na rede esse ano e eu cheguei nesse município, eu cheguei no Recife esse ano. E quando eu cheguei, eu encontrei suporte, eu encontrei equipamentos de trabalho. E é uma coisa que nós, professores, nós falamos o tempo todo, nós cobramos, exigimos suporte para trabalhar. E aqui eu encontrei. Eu jamais ia imaginar que uma rede, um município, eu ia encontrar equipamentos tecnológicos tão fabulosos quanto eu encontrei aqui. Então, para mim, para poder desenvolver esse trabalho, se tornou algo muito mais fácil porque eu tive suporte. E o suporte ele é fundamental. Então, assim, você ter uma caixa de Lego, então, para poder trabalhar com os alunos, inovar com os alunos, você tem um computador, você tem uma internet, você ter toda uma rede que funciona, porque não é só é ter uma rede que funciona e funciona bem. Isso já nos ajuda bastante. Então, nos dá motivo para trabalhar. Então, eu cheguei aqui, eu me senti motivada, né, com tanto que eu vi. Então, assim, quando eu cheguei na minha UTEC em si, que eu vi tanta coisa boa para trabalhar, então eu me senti muito mais incentivada, motivada a trabalhar. E como a nossa colega falou, os nossos alunos eles são de comunidades, então eles não têm esse recurso todos os dias. Muitos alunos não têm nenhum computador em casa, nenhum celular em casa. Então, quando ele chega, ele é atraído para esse mundo e ele vê que, muito além de aprender o conteúdo de ciências, matemática, geografia, ele está ali utilizando algo que é da sociedade, que é do social, que é importante para ele, que é a inclusão digital. Então, ele tem esse suporte, ele se sente um ambiente agradável, ele também tem motivos, né, para estar ali buscando mais, aprendendo mais. E para nossos colegas, eu acho que vale muito a pena dizer assim, que acredite no seu trabalho. Quando eu fiz a inscrição desse trabalho, eu jamais ia imaginar que a minha prática fosse tão boa. E hoje em dia, ouvindo os relatos, eu fico vendo das minhas colegas o quanto a prática é muito boa e eu fico muito feliz de estar nesse ambiente, né? E eu me sinto muito valorizada. Então, assim, coloque o seu trabalho no papel. A gente precisa sair dessa mania de deixar a nossa prática à toa, mas levar para o papel, para o reconhecimento, organizar essas ideias e acreditar que o que a gente faz é importante. Se está motivando o seu aluno, se está encantando o seu aluno, se está trazendo resultados, isso é porque o nosso trabalho está sendo ali importante para aquelas pessoas que estão ali, para aqueles alunos. Então, acho que vale para os nossos colegas acreditar em si, no que você faz, no que você desenvolve. A gente estudou tanto, né, se organizou tanto, então acho que é importante a gente ter essa questão de acreditar em si.
Perfeito. Novamente, belas palavras, professor. Um baita incentivo para os professores que estiverem acompanhando a gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse EducaCast. Tenho certeza que foi muito rico para quem está assistindo também. E é isso, esse foi mais um EducaCast. Não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube do Educa Recife e no nosso Instagram Educa Recife Play para mais conteúdo sobre a Expo Educação 2024. Até a próxima. Tchau, tchau.